Olá, meus queridos companheiros desta vida humana, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar para vocês a respeito da sétima e última lei universal, que é o princípio de gênero. O gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Meu nome é Valtenísia Nascimento e sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma mensagem quântica. Hoje falando da sétima e última lei universal, que é o princípio de gênero. Essas leis vieram daquele, o grande, o 3 vezes grandes Hermes Trismegistus, há milênios, de anos antes de Cristo. A palavra gênero vem do latim, significa gerar, procriar, produzir, fazer nascer. O gênero se apresenta nos 3 planos de existência. Agora vamos falar primeiramente no plano físico, que o gênero se apresenta como energias masculinas e femininas, o sexo masculino e feminino. As energias dessas duas polaridades, que são energias opostas. E o gênero, essa lei vem nos dizer que nada pode ser criado sem essas duas energias. Por isso que existe em tudo, em toda a criação, em toda a natureza. No plano espiritual, o gênero se apresenta pelo visual físico. Então, muitas pessoas que morrem, elas não sabem que morreram, porque elas continuam se vendo, elas olham e vê o corpo físico e falam, não acreditam que morreu. Quando elas não têm a experiência, o estudo, o aprendizado, sobre esses assuntos, elas não acreditam, então elas continuam assim, achando que estão vivas. Muitos permanecem na casa, Então, temos o livre-arbítrio para fazermos o que quiser da nossa vida, mas quanto mais a gente sabe, melhor para nós em todos os momentos da nossa vida. O aprendizado é muito importante. E no plano mental, a gente percebe pelo modo de agir, de pensar e pelas energias emanadas. Segundo Hermes Trismegistus, tudo é macho e fêmea. Então, as plantas, como que as plantas nascem? Precisa do elemento masculino e do elemento feminino. Então, o pólen é o elemento masculino que irá fertilizar o solo, que é a terra, o elemento feminino. E aí, irá germinar, e gerar o que? A plantação, a planta. Então, tudo no universo, todos os seres, tudo possui a energia masculina e feminina. No plano mental, existe a nossa mente, que é a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é a mente masculina e a mente subconsciente é a nossa mente feminina. Então, não significa que temos 2 mentes, mas é uma mente só, com 2 elementos. Então, o que acontece? Quando nós estamos pensando, algo, então aquele pensamento fecunda, na nossa mente masculina, esse pensamento está na nossa mente masculina, mente consciente. Então, esse pensamento, a gente vai todo dia pensando, desejando aquilo, então aquele pensamento, ele vai para sua mente subconsciente, ele fecunda, E daí, de algum tempo, vai fazer o quê? Vai nascer, vai gerar as nossas ideias e os nossos sonhos. Voltando à questão do plano físico, eu deixei de falar sobre a ciência, mas eu quero colocar aqui para vocês que o gênero, que é usado por Hermes Trismegistus, que é uma lei universal, é a 7ª lei do universo, que possui as 2 energias masculinas e femininas. Na ciência é usada as palavras positivo e negativo. Então, para a ciência, para formar um átomo,
As partículas masculinas giram em torno da feminina, né? Fazendo uma fusão, onde nasce o átomo. Então, o nosso corpo é constituído por esses átomos. No caso, as energias masculinas e femininas. Por isso que nós todos temos, né? Eu tenho a energia masculina e feminina, você também possui e todas as pessoas possuem. E como são essas energias, né? Masculina e feminina? As energias femininas, elas dão a receptividade, fertilidade, a concepção, as ideias, a intuição, a criatividade. Já as energias masculinas, né, elas se expressam pela lógica, pela força motriz, pelo poder racional, né, e pelo ímpeto de proteção. Tanto o elemento feminino como o masculino, né, que eu possuo, você possui, todos nós, os animais. Então, tem momentos na nossa vida que a gente tem que usar a energia masculina, que é aquele hora que você tem que ser mais rústico, mais firme, mais tomar uma decisão, né? E tem aqueles momentos que você usa a sua energia feminina, que você é mais delicada, né? Mais paciente, mais, mais harmoniosa. Então, todos nós temos dentro de nós essas duas energias e elas precisam ser usadas, porque se você usa muito a energia masculina, o homem só usa a energia masculina, é aquele machão autoritário, né? Ele não dá o braço a torcer. Então, o que acontece, né? Você tem um relacionamento, vai haver desarmonia, tanto, né, com as pessoas à sua volta, não só entre o casal, mas amigos, né, no trabalho. Então, tudo tem que usar as duas energias. E a mulher também. Se ela usa muito a energia feminina, né, ela fica assim muito frágil, delicada. Então, tem momentos que a mulher também precisa agir, né, com a energia masculina, sabe, tomar uma decisão e ir em frente, né? Então, essas energias são usadas, né? O ideal é esse equilíbrio. O Hermes Trismegisto nos diz que temos que usar essas duas energias para que haja um equilíbrio em nossas vidas. Nos fenômenos psíquicos, né, da mente, ainda existem, né, a telepatia. Vocês já ouviram falar em telepatia? O que é a telepatia? É a sugestão. Por exemplo, uma pessoa, essa energia, né, é uma vibração. Então, através dessa vibração, uma outra pessoa consegue passar uma mensagem para outra, através da telepatia. Então, ele dá uma sugestão, manda aquela mensagem, sugere mentalmente, né? E a vibração vai até a pessoa. Então, como acontece isso? A mente consciente daquela pessoa que está emitindo a vibração emana, né, essa vibração para outra pessoa, e a mente subconsciente, que é a mente feminina, recebe essa vibração. Então, a pessoa passa a agir e a pensar conforme a outra pessoa mandou a vibração. Então, ela não sabe, mas ela foi, né, sugestionada. É isso que acontece com a telepatia nos estados psíquicos da mente. E no hipnotismo acontece a mesma coisa, né? Não sei se vocês já viram alguém hipnotizado. Eu vi uma vez na televisão, né? Um programa de televisão onde mostrava que o hipnotizador, que palavra difícil, né? Ele hipnotizava uma menina, né? Então, ele pegava uma cebola e falava para ela que era uma maçã. Então, a menina mordeu a cebola e, sabe, estava comendo. Aí ele perguntou, o que você está comendo? Ela falou, uma maçã. Então, através da hipnose, né, a pessoa fica hipnotizada e também vai de acordo com a mente da outra pessoa. Então, nos planos, através da lei de correspondência, né, que existem os planos inferiores e superiores. Se nós estivermos com as nossas energias elevadas, né, pensamentos positivos, alto astral, o que vai acontecer?
nós vamos ser sugestionados por mentes, né, dos planos superiores, né, os anjos, Deus, almas, né, iluminadas. Mas se nós estivermos com as energias negativas, na tristeza, no medo, né, estivermos com essas vibrações, nós poderemos ser atingidos, né, por energias que vêm, né, de pessoas negativas do umbral. Então, isso acontece muito, né? Quando nós não sabemos da existência do plano espiritual, a gente muitas vezes age nas nossas vidas por influências, né, negativas. Quem tem os vícios, né, de fumo, o álcool, então, as drogas, a pessoa pensa que a vontade é dela. Às vezes ela tem uma vontade, sim. Mas o que acontece por influência, né, de muitos seres que também se saciam na hora que essa pessoa bebe aquele gole, na hora que ela dá um trago no cigarro, que ela solta a fumaça, muitos ali no momento que sugam, né, aquelas fumaças. Então, essas energias, aí junta essas energias, né, junta com a energia da pessoa que está com vontade de fumar, então fica dobrado, triplicado essa vontade. Por isso que muitas pessoas não conseguem sair dos vícios, né? Porque outras mentes, né, estão influenciando essa pessoa a não deixar a bebida, o álcool, as drogas. Então, aqui no plano físico, né, o que acontece com essa interferência, né? O que acontece? Existem aqueles indivíduos que são os indivíduos fortes, magnéticos. E quem são esses indivíduos, né? São os atores que fazem as pessoas rir e chorar, o orador, né? O pastor, quem mais? O escritor, o pregador, o político, enfim, né? Todas essas pessoas fortes, né? Eles possuem um magnetismo, né? Eles conseguem dominar as massas com suas ideias, vontades e desejos. Então, as pessoas, as massas, são conduzidas por essas pessoas, né? E elas dirigem suas vidas de acordo com o que aquela pessoa está dizendo, com a vontade e o desejo daquela pessoa. E são os carneirinhos, né? Que não querem pensar, não usam seu próprio raciocínio. Então, as pessoas, a maioria, estão acostumadas a ser dirigidas suas vidas por outras pessoas e nem percebe isso, né? Então, às vezes ela acha que é uma ideia dela, que não pode fazer isso ou aquilo, mas ela está, sim, indo de acordo com o que está vindo de outra pessoa e não está usando a sua mente consciente. Então, a mente consciente da outra pessoa, da pessoa forte, está dominando as ideias estão indo para a mente subconsciente da outra pessoa. Então, essas pessoas são dominadas. Por quê? Muitas vezes, né, nós temos preguiça de pensar. Então, a gente já acostumou a tudo isso. Então, muitas vezes você tem que pesquisar, estudar, para você buscar o conhecimento seu, o que você realmente pensa. Estudo uma coisa, estudo outra. Igual para mim trazer esses assuntos aqui para vocês, eu tive que pesquisar vários, né? E ver que tudo tinha assim o mesmo sentido, apesar que esse estudo é mais assim através do livro, né? Do Hermes Trismegisto, as ideias dele, os ensinamentos dele. Mas eu busquei mais conhecimento para trazer para vocês. Então, aí, de todos esses conhecimentos que eu li, eu busquei, né, aquilo que foi certo para mim. Então, é isso que eu estou passando para vocês. Então, muitas vezes é difícil, as pessoas não têm tempo, as pessoas trabalham. Então, elas são comandadas, né? Porque é fácil chegar, outra pessoa fala, ó, faz assim, faz assim. Então, elas são comandadas, é muito mais fácil do que buscar, né, o conhecimento e agir por conta própria. Então, essa lei, né, de gênero, ela vem nos dizer que nós precisamos usar as energias masculina e femininas, porque se nós não usarmos, em uma hora ou outra vai haver um desequilíbrio em nossas vidas.
né? Uma hora você cai em si e fala, puxa vida, tanto tempo, né? Vivendo desse jeito, achando que era assim e não era. Por quê? Não era uma ideia sua original, né? Sua, porque uma ideia sua original é diferente, né? Vem de você mesmo. Então, por quanto tempo, né? Eu fui uma carneirinha também, né? E muitas vezes a gente ainda é levado por essas situações. Se a gente não ficar no dia a dia ali, olhando, vigiando, a gente é levado pelas circunstâncias, pelos comentários, por outras pessoas, né? Então a pessoa vem e fala uma coisa negativa, você concorda, então você já está sendo influenciado. Então essa lei, né, o Hermes vem nos dizer que nós temos que trabalhar a nossa mente. Por isso que está na Bíblia, orai e vigiai, né? Por quê? É um trabalho diário, né? Se nós quisermos estar sempre elevados com a nossa mente, a nossa vibração elevada no bem, para não cairmos em doenças, né? Para não ficarmos com doenças do corpo e da mente, porque o que o pensamento, né, fica ali todo dia acaba indo pro corpo, né? Então já sabemos disso. Então vai haver desequilíbrio, essa lei vem nos dizer. Porque a pessoa não está usando a mente consciente dela. Está desativada. A mente subconsciente está recebendo a informação de outras pessoas. E isso não é uma coisa boa. Então, nós somos seres únicos e individuais. Se eu leio um livro, eu vou tirar a minha conclusão. Se alguém chega e conta alguma história para mim, eu vou pensar do meu jeito a respeito daquela história, né? Já outra pessoa pensa diferente, a outra diferente. Então, o que acontece? Se eu leio um trecho da Bíblia, eu posso interpretar da minha forma, né? A outra pessoa lê, ela interpreta do jeito dela. Por isso que existem várias religiões, né? Porque cada um interpreta de um jeito. Então, a maioria das pessoas que não tem tempo para se dedicar, né, ao estudo, a falar assim, elas acham que tem que ter uma religião, porque não está escrito em lugar nenhum que temos que ter uma religião. Está escrito que devemos, né, acreditar em Deus, que é o nosso Criador, ter fé, né? E o que é ter fé? É acreditarmos em nós mesmos, porque Deus está em nós. Então, se nós não acreditarmos em nós mesmos, nós também não estaremos acreditando em Deus. E assim se encerra as 7 leis universais, né? Espero que tenha sido de bom grado para todos vocês, que esse conhecimento, né, possa ajudar de alguma forma, ok? Então, até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre o todo, né, que é Deus. Então, vamos conhecer, assim, através da mente do Hermes Trismegistus, né, a respeito do todo. Então, a conclusão fica para vocês, né, de tudo que eu falei também. Eu não vim aqui influenciar ninguém, apenas vim dizer como acontece, né, nas nossas mentes. E isso é super, é uma lei universal. Então, é super importante a gente estar vigilantes, né, na nossa vida, para mais tarde não nos arrependermos, ok? Então, fiquem com Deus, um beijo em seus corações e namastê.